Finalmente vai começar o julgamento do século. O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, senta-se no banco dos réus 10 anos depois de ter sido detido no aeroporto de Lisboa, numa altura em que, alega ele, quiseram impedi-lo de ser candidato a presidente da República. Ele não foi, mas na área socialista avançou Maria de Belém e Sampaio da Nóvoa, que pode voltar a ser candidato, agora que Augusto Santos Silva, depois de ter colocado por 2 vezes a hipótese de avançar, decidiu, em definitivo, pensamos nós, não o fazer. A história repete-se, mas do outro lado do Atlântico há uma nova estrela na política, muçulmano, candidato a presidente da Câmara de Nova Iorque pelos democratas. Mamdani já está a ser ameaçado pelo governo de Trump com a possibilidade de vir a perder a cidadania norte-americana. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos conseguiu aprovar no Senado o grande e bonito projeto de lei orçamental com J.D. Vance a desempatar. Os ricos vão pagar menos impostos, mas mudam muito mais coisas na vida dos norte-americanos. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa onde a opinião que conta é de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Cisa Vieira, viva Pedro Marcos Lopes. 10 anos depois de ter sido detido à saída de um avião em Lisboa, vai começar o julgamento do processo Marquês, em que um ex-primeiro-ministro é acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada. Pedro Marcos Lopes, o que é que este processo nos diz de bom e de mau sobre a justiça portuguesa? Eu não consigo encontrar nada de suficientemente bom que compense o mau. Posso fazer um esforço sobre aquilo que eu acho de bom, ou seja, que houve uma investigação, que há indícios fortes de irregularidades, portanto, nesse aspecto, e que ninguém está, à margem de ter de responder perante a lei, até um primeiro-ministro, até o personagem político mais importante de um país. Tudo o resto é uma catástrofe, é uma tragédia completa. O que tem acontecido neste projeto é uma completa tragédia. Começa logo pelo facto de durar ao tempo que dura. Nós corremos o risco, porque, enfim, é bom lembrar que Sócrates é inocente até, em termos penais, até uma sentença passada em julgado, transitada em julgado. Não é que pensa Amadeu Guerra, não é? Não, eu já lá vou a Amadeu Guerra, porque eu acho gravíssimo o que Amadeu Guerra disse, mas já lá vou. E, portanto, até essa sentença transitada em julgado, Sócrates é inocente, mas o tempo que isto leva, já se pode falar de praticamente de negação da justiça. Porque é mau demais tudo aquilo que se passou. Eu relembro, e eu não vou falar, porque como é Sócrates, temos que sempre dar dizer sempre aquilo. Bom, e tens noção que vais ser acusado de estar a defender Sócrates. Não, isto tem-me acontecido desde o início do processo Sócrates. Por muito que eu digo, que muitas pessoas digam que o que ele admitiu já é suficientemente grave para que eu ache que ele não podia ser primeiro-ministro, não vale a pena, porque quem disser que ele é inocente e de facto é, até a sentença traçada em julgado, é logo um socratista. Mas eu quero lembrar, para ainda acentuar o socratismo das minhas afirmações, que o Ministério Público, neste processo, mudou de acusação não sei quantas vezes. Da acusação não é perfeito, não é em linguagem jurídica acertado, mas os indícios que o Ministério Público foi arrolando imputou a José Sócrates foi mudando ao longo do José Sócrates esteve preso quase um ano por indícios de facto de que tinha praticado factos que depois acabou por não ser acusado por esses factos que ele teve, porque ele esteve preso. Portanto, o Ministério Público fez uma gigantesca borrada neste processo. Fez acusações, depois voltou atrás, voltou à frente.
não fez um mega processo, que, como todos nós já Os sabemos... juízes de instrução também, conforme foram mudando, Claro, também já lá mudaram. vamos. Já lá vamos não, porque convém resumir, porque senão nunca mais falamos, Sim. que isto chega para 2 horas, não é? E o julgamento vai começar agora. E o julgamento vai acusar agora, quer dizer, é um mega processo e nós já percebemos todos que o mega processo serve essencialmente para fazer acusações genéricas sobre o sistema e não para condenar ou para avaliar a inocência de uma determinada pessoa. Portanto, todo este processo é uma tragédia. Tudo. E corremos o risco, já prescreveram alguns, de haver outras prescrições. Portanto, isto é terrível para o sistema. Não é só não mostra só o que é a justiça. Aliás, o facto da justiça ter cometido esta barbaridade, estar a continuar a cometer esta barbaridade, é por si só um problema gravíssimo para a nossa democracia e para o nosso sistema constitucional. Gravíssimo. Porque o Farid Zakaria dizia que, no limite, uma democracia poderia funcionar sem eleições. Mas não pode funcionar sem um bom sistema de justiça. Para terminar, deixa-me só dizer o que se pode dizer de grave, o que se pode dizer de mais grave por parte de um operador judicial foi dito por Amadeu Guerra, o seu Procurador-Geral da República, a uma entrevista a um podcast chamado Justiça Cega do Observador. E disse o doutor Amadeu Guerra, sobre este caso, que temos de dar a oportunidade ao engenheiro Sócrates para provar a sua inocência. A ele e a todos os cidadãos. Eu tenho 2 maneiras de olhar para isto. Posso imaginar que o senhor Procurador-Geral da República se enganou. Teve um lapsus língua. Enganou-se. E, portanto, como se enganou, devia vir corrigir aquilo que disse. Porque o que diz é, basicamente, destruir, fingir que não existe o mais básico princípio da democracia liberal e do Estado de Quando Direito. muito teria que dizer, temos que dar a oportunidade à justiça de provar que José Sócrates é culpado. Não, tinha que dizer isso. Não, nós não temos... Se há conquista do direito penal, e as conquistas do processo penal são conquistas da democracia, essas primeiras. Nem isso. São conquistas digamos assim, da tutela dos cidadãos contra a tirania, quanto ao todo-poderoso Estado. Pelo Estado absoluto. Estas coisas começam no tempo do liberalismo, sim, lá atrás, antes de haver democracia e sufrágio universal. Na Inquisição é que havia. Quer dizer, tu ias e depois tinhas que provar a tua inocência. Era impossível. Bom, vamos ver. Portanto, mas ele podia ser enganado. Só que o problema é que Amadeu Guerra disse isto. E é que esta mensagem que ele passou continuou escarrapachada neste podcast que é feito por uma espécie de Se ele passa, é evidente que é aquilo que se destaca. Claro. Não, claro. É tão chocante. Revela uma tal ou ignorância, ou uma prepotência, uma concepção errada daquilo que é o papel do Ministério Público, que obviamente é mancheste. Mas ela não é feita com esse propósito. E então, sabendo Amadeu Guerra daquilo, devia ter pedido para dizer, olha, tirem-me isto acontece, eu posso ter um lapso, pedia desculpa. 2 pontos, e para terminar, e peço desculpa, disto já está tão largo. Primeiro, é que é inconcebível que nenhuma pessoa de responsabilidade neste país, um Primeiro-Ministro, um Presidente da República, um candidato a Presidente da República, um Ministro, tenha dito o que fosse sobre esta coisa tão grave, sobre esta gravidade, sobre um tema que é tão grave. Sobre outro arguido, e o segundo outra pessoa que estivesse acusada, com certeza e o alguém segundo diria alguma ponto coisa. é exatamente por isso. É que Sócrates, Paulo Baldaia, Pedro Cisa Vieira ou Pedro Marcos Lopes são tão inocentes e têm tanto direito à justiça como José Sócrates. Pedro Cisa Vieira, olhando Peço para desculpa, esta Pedro. questão também dos megaprocessos que servem para acusar com generalidades, não foi essa a expressão que o Pedro Marcos Lopes utilizou, mas para fazer acusações mais gerais. À luz deste processo, o candidato Marcos Mendes defende que é preciso uma reforma da justiça, menos megaprocessos, mais poderes aos juízes, como forma de evitar que a justiça se perca no tempo. Faz sentido? Faz sentido. Estes megaprocessos ocorrem por causa da chamada conexão entre processos. Se durante a investigação o Ministério Público detecta que há outros factos que podem ter uma ligação com aquele que está a ser objeto de inquérito, pode, em vez de abrir um inquérito autónomo, juntar os mesmos factos do mesmo processo. Mas isto... Pode, não significa que seja obrigado. Não é obrigado. Agora, recentemente, isso podia ter acontecido. Não é não obrigado. Aconteceu, não é? Ou seja, a boa técnica é que a cada indício de crime corresponda a um inquérito penal
e que as pessoas possam ser julgadas em 2 ou 3 processos por factos diferentes. E isto, obviamente, de alguma maneira, leva a que as coisas sejam mais céleres. O princípio da conexão existe por uma razão quando seja muito difícil investigar um facto sem o ligar à investigação de outro. Mas é uma prerrogativa do Ministério Público, não é nada que seja obrigatório. E, na verdade, eu diria o seguinte, tem havido um tal abuso da utilização deste princípio da conexão, que depois, na prática investigatória do Ministério Público, leva a que os inquéritos se arrastem por vários anos, que depois se concluam com acusações contra dezenas de arguidos, com processos de imensa dimensão, com volumes e volumes de documentos, com milhares e milhares de páginas de acusação, que depois se torna muito difícil julgar aquilo. Há processos que estão 10 anos a ser julgados em primeira instância e, além do mais, dão muita oportunidade para que haja imensos recursos de muitas decisões que vão sendo tomadas ao longo do processo, que por si só podem depois atrasar o trânsito em julgado da sentença final. Olhando para isso que estás a dizer, Sócrates utilizou como arguido... Ele utilizou, é verdade. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é, perguntaste-me, isto faz sentido manter-se? Eu diria o seguinte, tem havido uma tal... nós temos depois um outro problema, que é, tipicamente, os magistrados que se dedicam anos a fazer a investigação e a instrução de um processo e depois deduzem a acusação, não vão sustentar a acusação a julgamento. São depois uns desgraçados que estão no tribunal que vão ter que perder anos a entrar naquele processo, que depois vão ter que sustentar acusações, e por isso é que muitas vezes nós chegamos ao fim dos julgamentos e vemos os magistrados do Ministério Público que estão no tribunal a pedir a absolvição dos inquéritos que outros colegas deles que estavam num departamento qualquer de investigação acabavam por entender que havia indícios para a prática do crime, factos que justificavam o julgamento. Portanto, este sistema é todo tão pervertido que eu acho que fazia sentido que se dissesse que uma decisão como esta de pensar processos, de fazer estes megaprocessos, só pudesse ser feita com a autorização do Procurador-Geral da República para que, pelo menos, ele pudesse perceber e evitar esta indisciplina total. Eu acho que isto revela este processo. Achas que essa agora é mesmo curiosidade para perguntar a processo. Tu achas que é possível, em termos legais, fazer com que seja o Procurador-Geral da República o único... o responsável, o homem que há a dizer se há um mega processo ou não? O que me parece é o seguinte... É que eu não sei, a pergunta é de ignorância para esclarecer. É a lei que tem que dizer, ou seja, aquilo, o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada. É uma hierarquia. Há uma hierarquia. E, portanto, o que tem acontecido... É uma questão dela, é ou não é concretizada. A prática do Ministério Público tem sido a de entender que cada magistrado do Ministério Público funciona autonomamente. Claro, e o único poder que a hierarquia tem, no limite, é retirar-lhe os processos. E eu acho que isto não está correto e, portanto, eu diria que uma intervenção legislativa a dizer assim, isto deve ser excepcional, porque isto, de facto, leva a que seja impossível. Nós tivemos processos. O processo da Casa Pia teve 10 anos em julgamento. É impossível. Estes processos são impossíveis de ser julgados, como qualquer pessoa que tenha estado num tribunal sabe. Pedro, mas eu acho que isso obriga a uma mudança constitucional. Não obriga. Isto é uma perversão do sistema que leva ao descrédito completo da justiça. E, portanto, eu acho que isso é o género de alteração legislativa que é cirúrgica. Deixa-me perguntar-te se a nossa justiça é excessivamente garantística, que era a pergunta que eu queria voltar a isso, que é assim. O engenheiro Sócrates tem estado a beneficiar um pouco desta incompetência do Ministério Público que o deteve em outubro de 2014, depois de vários anos de investigação, deteve José Sócrates, invocando perigo de fuga e de destruição do processo. Ele cumpriu o prazo máximo de prisão preventiva, saiu e continuou à espera, sem ter fugido, continuou à espera de ser acusado. Foi acusado em 2017. E depois, com todas estas coisas, ele foi julgando, como qualquer arguido, tem o direito de julgar com as regras processuais existentes para tentar adiar o mais possível e ganhar tempo, porque já está a beneficiar de prescrições. E quando se diz que o nosso processo é excessivamente garantístico, eu diria o seguinte,
a circunstância de haver estes mega processos torna muito mais fácil a um arguido ir julgando com estas coisas. Portanto, ele também está a beneficiar da incompetência do Ministério Público nestas circunstâncias. E, portanto, eu percebo que ele faça isto. Eu confesso que acho penoso vê-lo em conferências de imprensa, com teorias de conspiração, a fazer queixas ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a fazer não sei quantas invocações de recursos para o Tribunal Constitucional, de pedidos de escusa. Tudo isto é penoso num ex-primeiro-ministro. Mas a verdade é esta. Ele tem o direito a fazê-lo, como qualquer arguido tem o direito de o fazer. E se os crimes vierem, enfim, a prescrever, eu acho que não se pode imputar ao arguido que invoca as faculdades da lei penal um arguido, qualquer que ele seja, não tem a obrigação de se condenar a si próprio. Condenar a si próprio. Aliás, da mesma maneira, e com isto termino, da mesma maneira que a estrutura do nosso processo penal, de todos os países civilizados do mundo, é a seguinte: é a acusação que tem que provar, para além da dúvida razoável, que a pessoa praticou um crime. E a pessoa é tratada, em termos processuais e em termos públicos, como se fosse inocente. Ou seja, senta-se no banco dos réus e é a acusação que tem que dizer: este senhor praticou estes factos constituem crime, aqui está a prova, aqui estão as testemunhas que vão dizer o que é, aqui estão os documentos, aqui estão as coisas todas, se o doutor juiz, ou júri, se for caso dele, convenceu ou não. E ele tem o direito de não dizer nada, ou de apresentar prova contra aquilo, ou de pura e simplesmente descredibilizar a acusação, ou no limite, de ficar sentado, porque diz assim: eu acho que o Ministério Público não vai conseguir provar isto. Peço justiça. Ninguém tem o direito, ninguém tem a obrigação de se defender, pelo contrário, é a acusação que tem a obrigação de provar os factos que invocam. E, portanto, a declaração do Procurador-Geral da República, que eu às vezes ouço em pessoas que são leigas ou que são cidadãos que não estão suficientemente informados, isto faz parte da cultura cidadã de qualquer um de nós. A questão da presunção de inocência, porque nós podemos estar nessa situação e porque demoraram muitos séculos até retirarmos ao Estado o direito de mandar para a cadeia as pessoas sem ter que provar isso, ou obrigá-las a provar uma inocência que muitas vezes é muito difícil de fazer. Portanto, que seja o Procurador-Geral da República, que é, em última análise, o responsável máximo pela estrutura que tem o monopólio do exercício da ação penal em nome do povo, a dizer que José Sócrates ou qualquer outro arguido tem no processo, no julgamento, a oportunidade de provar a sua inocência, é uma coisa tão grave, que eu percebo perfeitamente que o jornalista que captou esta declaração meta isto como manchete, porque isto é verdadeiramente chocante. O problema... Deixa-me dar só uma nota. A questão é de saber exatamente se colocou em manchete porque entende que há um erro do procurador ou porque entende que... Seja por que for, é chocante. Chama a atenção. Pedro, é uma manchete. Pedro, eu sei e aprecio a correção do Pedro Cisa Vieira, mas eu ando neste mundo, portanto, conheço a posição das pessoas, e o jornalista em causa é uma espécie de porta-voz do Ministério Público. Sempre foi. Continua a ser. E, portanto, se ele faz isto, é porque acha que aquilo faz sentido. Não é pelo escândalo, não é... Ele não fez aquilo. Tenho a certeza, lamento, ele não fez aquilo porque achou que aquilo era uma coisa inusitada. Mas acho eu. Mas é a minha opinião. Deixa-me só... E eu não vou me alargar muito, porque tanto eu como o Pedro já dissemos o que tínhamos a dizer. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Infelizmente, quero reforçar o infelizmente, nos últimos anos, este tipo de frases é o espelho da cultura do Ministério Público. O Ministério Público tem dado suficientes provas, ou suficientes indícios de que é esta mentalidade com que gera os processos. E se não vejamos, basta ver o que aconteceu, por exemplo, na demissão do último governo. O que tem acontecido é que parece que há uma necessidade de que as pessoas venham provar... O último, estás a falar do governo de António Costa? De António Costa, peço desculpa. Penúltimo. É só para situar as pessoas, porque o último é... Mas o problema não é o governo, são mesmo cidadãos normais que
vão a tribunal, muitas vezes são detidos, são apresentados a juiz sem saberem porque é que o são, que têm dificuldades imensas de se defenderem e que isto é mesmo uma coisa. Eu estou preocupado com o cidadão comum que nem sequer tem os meios e a notoriedade de José Sócrates. Isso é que me preocupa. Quer dizer, é porque quando o PGR diz uma coisa destas, a propósito, seja de quem for, isto é mesmo muito, muito grave para o desgraçado do cidadão que não tem acesso à comunicação social nem a pagar advogados que possam invocar. Infelizmente, o garante do funcionamento das instituições não disse nada. Eu acho que devia ter dito. Se saber, pois, mais uma vez, nenhum político se atravessa hoje se tiver Sócrates. O Presidente da República... Não era em defesa de Sócrates, era em defesa da Justiça, que o Presidente podia ter dito alguma coisa, ou o Ministro da Justiça, ou o Presidente da Assembleia, tanta gente podia ter dito alguma coisa. É que o Presidente da República tem como obrigação constitucional o bom funcionamento, o regular funcionamento das instituições. E isto mostra que o responsável por uma instituição-chave não está a fazer essa instituição funcionar regularmente. Cisa Vieira, depois de um segundo agarre-me, senão eu candidato-me, Augusto Santos Silva anunciou que não entra na corrida. Os socialistas estão a transformar uma eleição unipessoal numa derrota partidária? Eu acho que eu, do secretário-geral do Partido Socialista, não ouvi nada que me permita chegar a essa conclusão. Ou seja, eu acho que ele, ao contrário do secretário-geral anterior, está a ter muito cuidado relativamente a esta questão, que ele sente que é divisiva dentro do Partido Socialista e que não só pode expor o Partido Socialista a uma discussão, poderia expor o Partido Socialista a uma discussão num momento que não é o adequado para o partido, e por outro lado também ele percebe que não tem à partida um candidato ganhador que venha da sua área política. E portanto eu acho que ele está a ter uma prudência que o secretário-geral anterior, que criou este problema ao partido... Augusto Santos Silva acha que José Luís Carneiro devia tomar uma decisão quanto antes, não é? Quer dizer, eu já disse que... eu acho uma coisa muito... Vou dizer uma coisa que até pode ser muito cruel. Seja o que for que o Partido Socialista decida, não vai ter influência nenhuma na eleição. Ou seja, quer o Partido Socialista decida apoiar António José Seguro, quer não, eu estou convencido que nenhum eleitor vai mudar o sentido de voto Seguro por causa é melhor disso. não ter o apoio do Partido Socialista. Se surgir outro candidato independente, como parece sugerir Augusto Santos Silva, e o PS decidir apoiá-lo contra um antigo secretário-geral, também não estou convencido que isso influencie a decisão dos eleitores. Portanto, aquilo que me parece... é que, influenciou de facto, o Partido Socialista de certeza absoluta, não é? É isso. E neste momento a preocupação do secretário-geral deve ser a de, digamos assim, proteger o partido. O partido vai atravessar, não tenho dúvida nenhuma, um período muito longo de quase não é refundação, mas é um exercício quase tão... Vamos lá ver se aguenta. Quase tão grande como se teve que fazer nos 10 anos de cavaquismo, agora num contexto muito mais complexo, e portanto eu acho que a função dele é proteger o partido de coisas que não pode controlar. E de facto, vocês sabem que eu já defendi aqui que não havia obrigação nenhuma do Partido Socialista tomar opinião, que foi errada a declaração do Pedro Nuno Santos de dizer que o Partido Socialista tinha que apoiar um candidato da sua área política e, portanto, eu acho que agora vamos ver se o quadro de candidatos está fechado ou não, se ainda vai aparecer mais alguma candidatura, mas acho que se não aparecer mais nenhuma candidatura, o partido tem uma vantagem, é que acabou essa discussão dentro do Partido Socialista, podem concentrar-se nas autárquicas e podem concentrar-se naquilo que é repensar... O problema é que pode aparecer uma candidatura depois das autárquicas. Se aparecer uma candidatura depois ou antes das autárquicas, ou seja lá quanto for, vai criar ao Partido Socialista um problema diferente, mas há uma coisa que eu sei, é que me parece que o atual secretário-geral e a nova direção que vai ser eleita não está vinculada pela declaração que o Pedro Nuno Santos fez. Pedro Marcos Lopes, mesmo que avance de novo Sampaio da Nova, o PS está condenado a ter que apoiar António José Seguro ou não? Não. Ontem, sabes que estas coisas, quando as coisas começam a correr mal para uma organização, tudo o que aparece é um problema para essa mesma organização. Eu aprecio, enfim, eu pensava que o José Luís Carneiro era de facto uma pessoa prudente
e está a ser por dentro neste processo, mas olhando para aquilo que ele quer que seja... Conta pouco que ele não tem a ver. faz, Eu tem havido na mesma discussão. Olhando essa prudência, olhando para aquilo que parece e vir a ser a sua direção, acho que ele já esqueceu completamente a prudência e está disposto a contribuir para que o partido se enterre ou se afunde cada vez mais. E mas então, isso é outro assunto. Havemos de mas falar já disso. agora deixa-me abrir um parênteses só para aguçar o apetite para outro episódio. O que é que tu estás a ver? Não, isto aguça o apetite para o próximo episódio. Tá dizer bem, quem é que são as fica no pessoas. segredo. São as pessoas que estão na direção. Vamos esperar pelas confirmações da direção. Isto são coisas que nós vamos sabendo, ou achamos que sabemos, porque vivemos neste mundo. Eu não sou daqui. Estás a pensar em seus Eu amigos, não. Estou a pensar no conjunto. Eu não sou como daquelas pessoas que finge que não anda no mundo, que não fala com pessoas. Eu falo. E as pessoas... aliás, até uma das razões... Eu até falo, uma das coisas que eu vou dizer tem a ver com o facto de eu falar com pessoas e penso que vai acontecer. Bom, primeiro ponto. Então conta. Primeiro ponto. Eu mantenho que Augusto Santos Silva seria um bom candidato. Porque, pelas razões... Acabou de perder umas eleições. Não, de acordo, mas eu mantenho que seria um bom candidato, porque eu acho que nesta altura o ambiente, infelizmente, está muito polarizado e ele é o candidato anti-direita. Era ótimo, mas é o mundo que está, é o mundo que nós temos. Achar que António José Seguro vai ganhar um único voto pelo facto da direita gostar dele é um disparate tão grande como achar que alguém ia tirar nele. Está bem, mas estás. É os únicos, é o pai um voto. Bom, não, mas isto agora já não interessa nada, porque Augusto Santos Silva não é candidato, portanto, pouco importa. Mantenho que o Partido Socialista tem de tomar uma posição, não está em altura da sua vida que não possa, que deixe de tomar posição. Além de que lembro o que o Pedro Cisa Vieira já lembrou, quer dizer, que foi um tiro no pé, não foi um tiro, foi uma bazucada no pé, aquilo que Pedro Nuno Santos disse em relação ao que devia ser o perfil do candidato do Partido Socialista. Eu também acho que agora a nova direção não vai estar vinculada a essa decisão. O que ele decidiu não foi tanto o perfil, ele decidiu que o PS tinha que apoiar alguém. Para contrariar aquilo que António Costa... Ele disse que tinha que apoiar alguém e que devia ser alguém da área. Está bem, mal era. O PSD disse que tinha que ser um militante. Obviamente que tinha que ser alguém da área política do Partido mas desculpa, Socialista. Um independente não pode ser interpretado como da área política. Pedro Nuno Santos poderia apoiar Sampaio da Nova. Não é a minha interpretação. Mas foi o que ele disse. Não foi o que ele disse. Ele disse área política. Não, exatamente. Desculpa lá. Sampaio da Nova é da área política. Podia apoiar um candidato que fosse do Bloco de Esquerda? Podia. Porque era da área política? Claro. E do PSD? Exatamente a mesma coisa. Também fosse alguém... Então podia não, porque não tem a ver com ser, não tem a ver com ser de um partido. Quem propôs, claro que tem. Quem aprovou uma moção em que se dizia que o candidato tinha que ser do partido foi o PSD. Aquilo que Pedro Nuno Santos decidiu foi contrariar a decisão de António Costa nas eleições presidenciais anteriores, dizendo desta vez nós vamos ter um candidato da nossa área política. Paulo, então digo-te, um candidato do PSD podia ser apoiado pelo Pedro Nuno Santos? Não, mas que eu saiba a área política ele não restringiu os potenciais candidatos a militantes do partido. Lamento. A área política... Vamos seguir em frente. Não. A área política não é assim. Vamos seguir em frente. Pelo contrário, a área política não é assim que se... A quarta ponto é que eu estou convencido, lá está, as coisas que se vão falando, é que a campanha de Sampaio da Nova está muito avançada. E que Augusto Santos Silva, como homem ponderado e inteligente que é, percebeu, provavelmente, ou achou que a candidatura de Sampaio da Nova era mais aglomeradora do que a dele. E, portanto, não tenho muitas dúvidas que... Para que é que fez, então, este... Não faço ideia. Mas porque as coisas se falam, porque as coisas se negociam, não é? E agora é que vai haver um problema para o Partido Socialista. E agora sim... porque vai ter que decidir se vai apoiar António José Seguro ou António Sampaio da Nova. Que isso sim, é como eu comecei por dizer, gera um problema. Pois, claro que é. Não. Claro que é possível. Tu achas possível o José Luís Carneiro não apoiar Sampaio da Nova?
Acho possível, acho muito difícil ele não apoiar o António José Seguro. Sim, mas isso é uma boa resposta, porque eu acho que ele pode apoiar António Sampaio da Nova, perfeitamente. Ou pode não apoiar ninguém. Das duas, uma. Ou apoia um antigo secretário-geral do partido, ou não apoia apoia ninguém. Não é acho. possível apoiar. Não acho. Então, desculpa, morreu Valdo o Partido Vieira, Socialista. não é verdade. Devemos ter essa discussão. Isso Dia em que o isso Partido não Socialista é. decidir apoiar Sampaio da Nova contra António José Seguro, é uma cisão no partido brutal. Então imagina que António José Seguro tem o mesmo valor de Maria de Belém. O que é que acontece ao Partido Socialista? A Maria de Belém não foi secretária-geral da PS. Paulo, é o apoiar o não apoiou o Sampaio da Nova. O PS não apoiou o Sampaio da Nova. Não sei. Não apoiou ninguém. Não, isso não. Mas é que agora não tem circunstâncias. Permitiu, aliás, que os militantes e os recursos do partido pudessem ser utilizados por qualquer dos candidatos. Mas esquece que isso não é possível. Claro que é possível, não é. Paulo. Pedro Cisa Vieira, ias dizer alguma coisa sobre esta matéria? Não ia dizer. Que de facto não vale a pena. Sim. Já falamos. Mas nós vamos, falta para. Andamos há um ano a discutir autárquicas. Eu vou-te dizer uma coisa: o Partido Socialista de apoio a António José Seguro vai ter um problema grave. Pois. Olha, é o menos grave. Sim, também acho. Tem tantos, eu acho mesmo que está. A verdade é que são muitos. Acho mesmo que está em transição para a irrelevância. Foi isso que escrevi, acho mesmo. Bem, Donald Trump continua a fazer as coisas à sua maneira, derrotando toda a gente que lhe faz frente, mesmo quando são republicanos para consumo interno. Aprovou a lei orçamental no Senado, agora tem de regressar à Câmara dos Representantes para que o texto aprovado seja o mesmo. Já estava aprovado nas duas câmaras, mas houve alterações no Senado. Pedro Marcos Lopes, menos impostos para os ricos, acabar a construção do muro na fronteira com o México, depois compensa este corte de receita e aumento de despesa com cortes nas políticas sociais, designadamente na saúde. O que te ocorre dizer sobre o Big Beautiful Donald Trump? Isto tem sido uma constante aqui no programa, dizer que, tanto no que diz respeito ao Donald Trump, como até, ao programa do PSD para das legislativas, ele está a cumprir o que prometeu. Donald Trump está a prometer o que prometeu. Neste momento, isto tem uma gravidade enorme em vários sentidos. E nem consigo falá-los todos. Há um que eu não vou falar, que tem, por exemplo, a ver com aquilo que está a acontecer com o dólar. O dólar está estranhamente a desvalorizar-se, quando a balança até está a melhorar. Portanto, o dólar está a deixar de ser, ainda não é, está a deixar de ser a moeda de entesoramento. Tem mais a ver com os juros do Banco Central. Não tem a ver. Tem a ver também com aquilo que são as consequências, para já, de um aumento na dívida, que também isto é duvidoso, de 3,3 trilhões de dólares. Que os republicanos dizem que isto não é verdade. É estranho. Mas vai acontecer. Mas a mim preocupa-me mais dois fenómenos. São fenómenos políticos muito relevantes no que diz respeito aos Estados Unidos e à sua influência para o resto do mundo. Esta descida de impostos é geral, é para toda a gente. Só que é profundamente desigual. Mas profundamente desigual. Não, quer dizer, sim. Ou seja, é, sobretudo, uma ótima baixa de impostos para os mais ricos. Para os mais ricos. Isto tem uma desigualdade em termos do que é a descida de impostos brutal. E depois o segundo ponto, que ainda é mais grave, é a quebra de apoios sociais que isto revela, que isto acarreta. Tu tens o Medical Aid, portanto, esquema de segurança. Não lhe podemos chamar de segurança social. Saúde para os mais pobres. É um programa de apoio à saúde para os mais pobres. Não há cobertura. Não tem aqui o subsídio de desemprego, não sei o quê. É a questão da saúde. É saúde. Também há depois alterações no desemprego. Os food stamps, que para nós, quer dizer, não, é uma irrealidade, assegura a alimentação a muitos milhões de pessoas nos Estados Unidos. Muitos deles votantes do Muitos milhões de pessoas. Portanto, isto vai ser, em termos sociais, uma desgraça, vai aumentar, e se já a desigualdade nos Estados Unidos é brutal, ainda vai aumentar a desigualdade e vai criar um problema orçamental gigantesco. Dir-me-ás, mas o povo não sabia que isto ia acontecer.
Não, atenção, o Musk e não apenas, muitos republicanos estão a acusar o Trump de fazer coisas contrárias àquelas que prometeu. Embora ele tenha aqui muita coisa. Não, é muita coisa aqui no orçamento. Não, porque isto tem algumas. Paulo, é verdade, tem alguma. Por exemplo, o que foi proposto já não é exatamente isto que passou no Senado. Por um voto e ainda vai ter que passar na Câmara dos Representantes. Mas na essência, naquilo que são os conceitos básicos, está aqui. Lá tudo. Pedro Cisa Vieira, aquilo que estava a falar o Pedro Marcos Lopes, de que esta política orçamental vai acentuar as desigualdades, parece evidente, mas eu pergunto se com tal descida de impostos isto tem potencial para acentuar um bom crescimento económico nos Estados Unidos. Pode ser a salvação para ele. Que isso já foi designado. Quer dizer, há uma tese dessas, mas também aquilo que se vai dizendo é que o aumento da dívida pública que vai resultar desta lei e do peso dos vai obrigar, vai constranger o investimento. Isto vai provavelmente, por causa desse aumento de dívida pública, levar também a um aumento da taxa de juros que contrai o investimento e, ao penalizar muito os cidadãos mais pobres com uma quebra de rendimento muito significativa, também vai contrair a procura. Consumo. E o consumo. Portanto, há quem diga que isto vai penalizar o crescimento além de aumentar a dívida pública. Mas eu acho que eu ia só dizer duas ou três coisas sobre isto. Primeiro que só o nome desta lei, One Big Beautiful Bill, é o nome oficial do projeto de lei, que é um projeto de lei orçamental a médio prazo, revela o estado da política americana. É uma coisa absoluta. Então, as pessoas falam normalmente na televisão, os senadores, não coisa a dizer, esta One Big Beautiful Bill, o Presidente fala assim, isto é extraordinário. Grande e bela. A segunda, a melhor caracterização desta lei, deste projeto de lei, foi feita por um senador republicano, que aliás se vai demitir, que disse o seguinte: esta lei é both morally wrong and politically suicidal. Morally wrong, por aquilo que o Pedro Marcos Lopes já disse. Há uma grande redução de impostos que beneficia sobretudo os cidadãos de altos rendimentos. Há um corte muito grande para tentar equilibrar, mas só o faz parcialmente. Ou seja, a redução da receita por via do aumento de impostos é muito superior à diminuição de impostos. Da diminuição de impostos. A diminuição da receita por vista da diminuição de impostos é muito superior às poupanças que se fazem do lado da despesa. Mas as poupanças que se fazem do lado da despesa são morally wrong, diz este senador, porque vai, sobretudo, afetar os mais pobres. Lá está a cobertura de seguro-saúde, 12 milhões de americanos vão ficar sem cobertura de saúde. Os food stamps, que são basicamente bolsas de alimentação para os mais pobres, para ir ao supermercado, e são um conjunto de outras despesas sociais muito pobres. Portanto, isto é, e diz ele, é politically suicidal, porque muitos dos senadores republicanos acabaram por ser eleitos em estados e por eleitores, que são base maga, que vão ser afetados por esta lei. Portanto, ele diz que isto é politicamente suicida estarmos a votar por isto. E cria no próximo ano. Outro... Portanto, eles estão preocupados com isto. Mas há uma coisa muito evidente. É que o Donald Trump tem o poder do Partido Republicano completamente na mão. Vários senadores republicanos que são... como se diz, falcões orçamentais, que acham que não pode haver... que têm receio, que não concordam com isto, que têm receio de serem afetados na sua eleição, na verdade votaram a favor disto, porque sabem que se não votarem, se não estiverem ao lado do Presidente Trump, não conseguem sequer ser nomeados para candidatos nas coisas. Portanto, há um domínio absoluto do Donald Trump sobre o Partido Republicano. Isto depois, a outra coisa, além de falar da lei em si, é as consequências disto do ponto de vista daquela coligação muito diversa que apoiou o Presidente Trump. Porque são, lá está, interesses muito diversos e segmentos muito distintos do eleitorado. O Elon Musk está contra a lei, não é por causa da redução de impostos. É porque ele acha que não devia haver dívida pública, portanto o que ele queria era ainda cortes maiores nas despesas, e portanto é o DOGE, que era fechar a coisa, e era cortar ainda mais na despesa mas ele social. Ficou a léguas do que disse. Não, mas o ponto todo é o seguinte: estes plutocratas querem que, de facto, o Estado americano deixe de cobrar qualquer espécie de impostos, continua a pagar-lhes contratos milionários na Palantir, à SpaceX, etc., e que acabe com a despesa fiscal. E depois, do outro lado, da base maga
do Donald Trump, do Steve Bannon e outros, o que eles dizem é esta coisa de estar a cortar impostos aos ricos e a cortar subsídios aos pobres, não só vai aumentar a desigualdade, mas vai atraiçoar a mensagem que o Partido Republicano e o Presidente Trump, a promessa que fez àqueles eleitores que foi buscar e que o Partido Republicano tinha perdido. Portanto, isto vai ser também muito complexo. A verdade é a seguinte: até o momento, Trump tem conseguido avançar a sua agenda e não tem tido limitações e nenhuma espécie de oposição dentro do Partido Republicano. E, portanto, a única coisa que fica para ver é, tal como ele conseguiu convencer os eleitores republicanos de que a intervenção no Irão era boa, se a fé no presidente Trump vai ser mais forte. Depende muito da polarização que houver também no às carteiras dos eleitores. Foi muito interessante, deixa-me só dizer, foi muito interessante a reação da senadora do Alasca. Não sei se ouviram. Foi muito interessante. Muito interessante porque é um misto de hipocrisia e de honestidade. Porque ela votou a favor, dizendo, olha, eu só vou votar a favor porque eu arranjei maneira dos meus eleitores no Alasca não serem prejudicados com isto, porque esta lei de facto é uma vergonha, mas votou-a. E no entretanto do outro lado está a Musk a prometer, a ameaçar criar um terceiro partido ou apoiar os que... Também o Trump já disse, se calhar, que lhe ia tirar a nacionalidade e voltar a mandá-lo para a África. É essa passagem que eu vou fazer. É exatamente essa passagem. Ele ameaça de um lado, Trump ameaça do outro, e isto é para passarmos para outro dos ameaçados pelos republicanos. Que o Trump tem mais força que o Musk. Exatamente, isso é verdade, mas Zoran Mamdani, que acaba de ganhar as primárias democratas para as eleições do governo da cidade de Nova Iorque, derrotou, aliás, o Andrew Cuomo, antigo governador do estado e candidato ao aparelho do Partido Democrata. Precisa ver, os eleitores estão a dizer ao Partido Democrata que está na hora de apresentarem novas caras, gente diferente. Sim, quer dizer, pelo menos os eleitores do Partido Democrata na cidade de Nova Iorque. Que é um país aquilo, não é? Em termos mas de o que estamos a dizer mas também é um país que é ao contrário, é uma de coisa costas muito, para o outro. é uma coisa muito estranha, é uma coisa muito distinta do resto dos Estados Unidos. Mas claramente a mensagem aqui das bases, a mensagem daqui das bases é: nós queremos uma coisa diferente. E agora não sabemos é se ele ganhará as eleições na própria cidade de Nova Iorque, e não sabemos se noutros estados o tipo de candidato que terá grande tração. Mas há uma coisa que é muito evidente, que é, primeiro, ele apresenta-se de uma forma muito diferente, mesmo daqueles candidatos, digamos assim, mais progressistas do Partido Democrata, designadamente a Alexandra Ocasio-Cortez, também é da cidade de Nova Iorque, ou o Bernie Sanders. Porque ele faz coisas muito interessantes, porque basicamente ele o discurso e os meios que usa são muito diferentes. Ele é muito eficaz a usar as redes sociais. Teve muito foco na mensagem. A mensagem dele é: o custo de vida torna a cidade impossível para o nova-iorquino comum, e, portanto, é muito o tema da habitação, o tema do custo de vida, etc. E que a cidade, o meio, o município tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E não teve nada de agenda woke, de temas de raça, nada. Ele foi muito disciplinado nessa matéria, e é uma pessoa com outra idade. E, portanto, claramente, ele foi buscar os eleitores jovens, ele foi chamar 33. eleitores jovens e teve uma vitória importante na cidade de Nova Iorque. Eu não sei se isto anuncia qualquer coisa de novo, ou se é mais uma falsa partida, como foi, por exemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez. E como foi candidata mas há uma coisa do Partido Democrata às presidenciais. Não é? Mas se calhar eu deixo Pedro Marcos Lopes falar. Sabes, e depois sabes que... Já agora deixa-me colocar uma questão para enquadrares ali, que tem a ver com se os políticos mais radicais ajudam a polarizar o debate, mas depois também à esquerda é mais difícil vencer eleições nos Estados Unidos. Olha, ia mesmo responder por aí, era a pergunta. O Robert Reich, que foi o antigo secretário de Estado da Educação de Bill Clinton, e é alguém politicamente muito ativo e tipo muito baixinho. Eu lembro-me de o ver aqui em Lisboa e nem queria crer, nem sabia que poderia haver pessoas
tão baixas, sem sofrer de nanismo. Não interessa. Mas não interessa. Ele, na altura das primárias democratas entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, ele que era muito amigo, foi ele que apresentou o Bill Clinton a Hillary Clinton, são amigos íntimos, ele desistiu a dada altura de apoiar a Hillary Clinton e disse que Bernie Sanders é que era a solução. Porque o Bernie Sanders tinha uma mensagem que ia de frente, ou que as pessoas entendiam. Ou seja, as dificuldades que elas estavam a sentir, no fundo, eram uma espécie de contratempo, de espelho de Donald Trump, mas indo para as mesmas pessoas, porque a mensagem de Trump era o sistema está-nos a entalar e vocês estão mais pobres e não sei o quê, e o Bernie Sanders também tinha esta mensagem. E o que está a estar a passar no Partido Democrata é algo que sempre, toda a vida, toda a gente disse que era impossível acontecer nos Estados Unidos. Era que o Partido Democrata não podia ser um partido, vamos agora utilizar uma velha terminologia, mas eu tenho que utilizar, não podia ser um verdadeiro partido de esquerda, não podia ser um partido social-democrata, porque se o fosse nunca atingiria o poder. E, portanto, pode ser e que isto seja um sinal. E eu acho que há sinais, peço desculpa, que pode estar a acontecer, porque quem está a fazer oposição neste momento no Partido Democrata a Donald Trump não é o sistema do Partido Democrata. É Bernie Sanders, que continua a fazer comícios em todo o lado, com Alexandre Ocasio-Cortez. É agora esta vitória, como disse o Cisa Vieira, e bem, vão sempre os candidatos, tanto os republicanos como os democratas em Nova Iorque, são sempre contra o resto, o que está a passar no resto do país. Mas há dois pontos muito importantes. Primeiro, a utilização das redes sociais. É a altura dos democratas, não é só do Partido Democrata, dos democratas perceberem que nós temos que viver com as redes sociais. Não vale a pena. É lá que está a guerra. É lá que está a guerra. Sim, mas também depois, portanto, se jogares aquilo com as regras das redes sociais, é muito mau para a democracia. Este candidato jogou e conseguiu e fez uma grande campanha virada com as redes sociais, e uma excelente campanha com a mensagem certa, com o ponto certo. E o segundo era a mensagem, exatamente. O Partido Democrata teve muito fraccionado nas causas identitárias. E eu sou suspeito, porque eu acho que não se pode deixar as causas identitárias. Que nós não podemos agora fingir que elas não existem e que não as temos que defender. Mas focou muito a sua campanha nas questões da qualidade de vida, do preço, da luta de classes. Exagerou um bocadinho. Vamos lá ver o que vale. Exagerou um bocadinho, porque vamos lá ver se a gente se entende. Eu acho que ele vai ser penalizado agora, porque ele, por exemplo, põe supermercados do povo. Quer dizer, são coisas complicadas. Pois, é muito à esquerda. E não abordamos aqui uma questão que também poderá vir a ter um peso, que é a questão religiosa, ainda por cima ele é muçulmano. É um bocadinho o facto dele, o que ele defendia na verdade é que a constatação dele é assim: de repente começam a desaparecer lojas nos bairros, na proximidade das pessoas, etc., porque as pequenas mercearias, as lojas de conveniência que eram tão importantes em Nova Iorque não conseguem pagar as rendas muito proibitivas. E ele, identificando estes problemas como o acesso à habitação ou as rendas comerciais para os pequenos negócios, vem com soluções que, enfim, são soluções que estão a ser que ele vai lançando, mas designadamente dizer a cidade, ter espaços comerciais que possa ceder a pequenos negócios. Nós não sabemos o que é que isto vai dar. E era isto que eu ia dizer. Sim, mas, não sei se já acabaste. Pode financiar. Não, eu queria dizer, que nós temos que avançar. Pronto, também. Mas eu queria dizer mesmo o seguinte. Volto a referir. Nós não sabemos se ele sequer vai ganhar as eleições. Sim, claro. Isto é uma coisa... nós não abordamos aqui a questão dele ser muçulmano, que é uma questão que tem peso... Em Nova Iorque talvez não tenha. Em Nova Iorque talvez não tenha. Mas o tema para mim é o seguinte, que é... Eu acho que as mudanças vêm sempre da América. As mudanças no mundo ocidental vêm sempre da América. Começou na América a revolução, digamos assim, liberal, neoliberal, com Ronald Reagan, depois passou para Margaret Thatcher, foram mais ou menos similares. Eles tiveram ali 15 anos em que fizeram enormes mudanças no mundo e que estabeleceram uma agenda, estabeleceram novos termos da discussão política, e aquilo que lá começou veio depois a espalhar-se pela Europa. Esse modelo depois esgotou-se e, entretanto, durante aquele período dos anos 80,
começaram a aparecer nos Estados Unidos outros protagonistas políticos que não eram aqueles que tinham estado nos anos 70 no governo, que não eram identificados com a agenda do Partido Democrata tradicionalmente e que eram, sobretudo, presidentes de Câmara e governadores do Partido Democrata, que lançaram depois a ideia dos New Democrats, que lançaram a ideia da reinvenção do governo e que depois chegaram ao poder finalmente com o Bill Clinton. E esse movimento acabou por influenciar depois a terceira via na Europa, a vitória do Tony Blair, e basicamente a nova ideia que eles trouxeram foi a seguinte: nós precisamos de manter uma economia dinâmica, aberta, etc., mas temos que conciliar isso com um reforço do Estado Social. E, portanto, nós fazemos um contrato social que é: liberalizamos a economia, mas aumentamos impostos que nos permitam corrigir as desigualdades. E essa refundação da ideia do que era a esquerda permitiu depois à esquerda, durante 30 anos, estar no governo. Foi maioritária na Europa. Há quem diga que essa refundação agora destruiu a esquerda. Não, mas a verdade... Não, é mais... Há essa Teve tese. consequências, é verdade. Posso dizer... Eu sei que tu achas isso, por isso é que eu te piquei. Teve a capacidade de reinventar o que era para os problemas que naquela altura existiam. Qual era uma receita diferente no sentido da solidariedade social e da correção das desigualdades? E esgotou-se. Esgotou-se os últimos e provavelmente contribuiu, pelas receitas que aplicou, para muitas tensões e riscos que neste momento, e muitos problemas que agora existem. Mas, na verdade, é o seguinte: assegurou à esquerda a capacidade de liderar o país, e os últimos resquícios disso foi o Joe Biden nos Estados Unidos, ou se calhar a vitória do Keir Starmer agora, ou... Não, mas quer dizer, eu estou a falar, o fim deste ciclo... Sim, eu percebo. Por exemplo, o António Costa, em Portugal, é muito ainda um herdeiro surgiu naquela altura com o governo. Mas são os últimos moicanos. São. Mas, portanto, este modelo da esquerda está esgotado. Este é o tempo. Tem que se reinventar. A esquerda tem que se reinventar, e eu estou convencido que há de vir dos Estados Unidos uma nova agenda, novas ideias, novos protagonistas, provavelmente desta geração. Não creio que seja este mandame. Normalmente, a mudança vem sempre de governadores, ou seja, ou presidentes de Câmara, que estejam normalmente nos Estados do Sul. Houve reformadores de Nova Iorque, o Franklin Delano Roosevelt foi um reformador e era de Nova Iorque, mas na verdade nas últimas, isto tem sido muito uma ideia de que eu acho que há de vir de outros sítios, mas estes sinais são os sinais que nos dizem o que é que daqui a 10 anos vai ser uma mudança de esquerda. Deixa-me dizer uma coisa em relação à religião que eu acho interessante e é um paralelo europeu. Nós, esta semana, tivemos uma notícia verdadeiramente assustadora de que havia uma sondagem em Inglaterra que dizia que o Reform UK ganharia as eleições. Também diz que a ADF ganhará. Ganharia. Mas essa não vive, isso era em Inglaterra. A AFD, e o presidente da Câmara de Londres, que é provavelmente a maior cidade europeia, é um muçulmano. Era só a nota. Veremos. Vamos ver como é que reagem os norte-americanos e, no caso específico, os nova-iorquinos. Muito rapidamente, parte da Europa viveu uma vaga de calor, mais uma, com novos recordes para o mês de junho. Nós por aqui sentimos isso com bastante força. Os riscos são claramente cada vez mais significativos. São as questões da saúde, o risco, os incêndios, perdas económicas bastante concretas. Contexto político muito marcado por populismos, preciso haver impede uma discussão mais acentuada sobre a travagem que precisamos de fazer, olhar para isto com mais atenção. Julgo que não. Há um tema que é assim, o que se tornou uma guerra cultural, e portanto que é um tema político e que torna muito difícil um consenso, é esta ideia de que são ou não estas alterações climáticas determinadas pela ação do homem. Para combatermos as alterações climáticas, temos ou não que reduzir as emissões de gases com efeitos de estufas causados pela atividade económica. Isso é um tema muito polarizador. Mas há uma coisa que é inelutável e que se impõe, que é, seja qual for a causa, as alterações climáticas estão aí.
as ondas de calor são cada vez mais frequentes, os fenómenos climáticos extremos, chuvas e torrenciais, furacões, tempestades tropicais são cada vez mais frequentes e quer a gente, eu acho que já não vamos a tempo de evitar de atingir aquele teto do 1,5% de temperatura média e provavelmente nem sequer conseguiremos nos 2 graus. Mas vamos ter que lidar com as consequências. E, portanto, o tema todo, que eu acho que, sobretudo para países que estão, como nós, no sul da Europa, o tema importante é preparar o país para viver com fenómenos climáticos extremos muito frequentes. E isto significa, nas cidades, nós termos coisas como preparar as cidades para temperaturas elevadas ou para torrentes grandes. Por exemplo, no caso das chuvas torrenciais, o Fernando Medina fez um grande investimento, que é o plano geral para as águas pluviais, que está agora a ser executado e que vai ser celebrado pelo Carlos Moedas, mas foi um investimento. Mas é muito mais importante fazer coisas como sombras nas cidades, muita abundância e muita facilidade de acesso à água, muitos locais para as pessoas se protegerem do calor, grande investimento nas coberturas dos telhados e nos revestimentos das casas e no isolamento térmico das casas, e preparar também o nosso território, gerir melhor o território. Eu sugeria que as pessoas ouvissem a entrevista que o Vítor Gonçalves na RTP2 fez ao Tiago Oliveira, que é o presidente da Agência para a Gestão dos Fogos Rurais, que é muito interessante sobre aquilo que nós precisamos de fazer a esse nível e também a gestão do tema da água, porque nós vamos precisar de ter água armazenada para apoiar a nossa agricultura. Todo o modelo de gestão do território e das cidades vai ter que ser profundamente mudado para lidar com consequências que neste momento me parece que já são absolutamente inevitáveis. Pedro Marcos Lopes, antes de irmos ao Bloco Central de Interesses, é uma questão de guerra cultural e portanto, devemos avançar e começar a tratar de melhorar a vida nas cidades e fora delas, ou temos que parar para pensar, ou não é possível? Eu não vou abordar a questão das alterações, a questão de nós nos termos de preparar para esta inevitabilidade. O Pedro Cisa Vieira já arrumou esse assunto, não vou repetir tudo o que ele disse. A mim, vou por esse lado, pela questão das guerras. Eu não sou otimista como ele, nesse aspecto. Ou seja... Otimista como? Não, otimista na parte de dizer que é um assunto científico arrumado. Não é. Não, eu só disse, não vai haver o combate às alterações climáticas, a redução dos gases com efeitos de estufa, isso não vai acontecer, é politicamente muito divisível. Mas nós vamos ter que lidar com as consequências das alterações climáticas. Percebi o contrário. Isso é inevitável que a gente lide com isso. O mundo que hoje temos é o seguinte. Havia, até há pouco tempo, um consenso político sobre a questão das alterações climáticas, mais do que a questão das alterações climáticas, sobre o papel que o homem teve na produção das alterações climáticas. Acho estranho que a ciência seja objeto de uma discussão desse tipo. Mas é aí, já vou para a questão da ciência, que era o que me interessava. Eu sei uma história de um ministro do Ambiente ser confrontado com um assessor de um primeiro-ministro, quando ele diz que tínhamos que fazer uma determinada alteração por causa das alterações climáticas, esse assessor desse primeiro-ministro disse para essa pessoa: lá vem este ministro com esta agenda de esquerda. E eu digo isto porquê? Porque isto acontece no mundo inteiro neste momento. Não, o presidente da maior potência do mundo renega tudo isto. Trump tem sido... tu fores às redes sociais, bastante vocal nessa matéria. É comum esse tipo de raciocínio, mas não é só comum aí. É o Donald Trump é a maior parte dos políticos de extrema-direita da Europa, por exemplo, a negar completamente isso e a dizer coisas do género: vamos esquecer isto, porque os mais pobres na Índia, na China, não o vão fazer e, portanto, como eles não o vão fazer, nós também não fazemos. Sabendo que a Europa e os Estados Unidos são os responsáveis por a grande maioria das emissões. O que isto prova é que nós vivemos uma guerra cultural injusta ou desequilibrada, que é que de um lado está a ciência e do outro lado está a não ciência. E neste momento nós temos que quase aceitar. Eu lembro-me de um programa na RTP1 há 7 ou 8 anos, em que de um lado estavam os médicos e do outro lado estavam os da medicina alternativa, no Canal 1. Fica tudo dito. Fechamos, como habitualmente, com as sugestões culturais dos comentadores residentes: livros, teatro, cinema, música.
O que é que tu propões, Pedro Marcos Lopes? Eu tenho duas propostas. A primeira é de uma exposição, chama-se No Espaço Coleção Arte Contemporânea Lisboa Cultura. O nome é fraquíssimo, mas é isto. E a exposição chama-se Who, Where, que é uma exposição da coleção, é uma exposição feita com a coleção da Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina, em 2016, decidiu que a Câmara Municipal de Lisboa tinha que ter uma coleção de arte contemporânea. O Carlos Moedas, e bem, decidiu continuar. E, portanto, já há um acervo interessante e há essa exposição ali na Alfândega, feita com curadoria da Sara António Matos e do Pedro Faro. É uma ótima exposição, vale muito a pena ir ver. E a segunda, é rápido, uma reedição de um dos meus livros favoritos, do Camilo Castelo Branco, que é Maria da Fonte. Pouco celebrado, porque o amor ai meu Deus, o Amor de Perdição, a Donda do Candal, a Queda de um Anjo, são muito mais, a Brasileira de Prazins, são muito mais que celebrados, mas eu acho este dos melhores, escrito com aquela ironia fantástica do Camilo Castelo Branco, e é sobre a Maria da Fonte, sobre uma patuleia, não é? Que a Maria da Fonte é um dos casos das patuleias. Ele conta a história da própria, de uma maneira muito engraçada, não era ninguém muito recomendável, posso antecipar, e sobre uma personagem que é fundamental nas patuleias, que é o Padre Casimiro, que tem, para mim, pessoalmente, um pequeno um extra. É que estas patuleias são passadas entre Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho. E o Padre Casimiro, que foi um dos grandes personagens das patuleias do século XIX, era exatamente Vieira do Minho. Portanto, Maria da Fonte. Tu és lá, de um Minho. E a família toda. Um livro e uma exposição. E que música devem os ouvintes ir à procura esta semana, Pedro Cisa? Bom, eu vou sugerir uma canção do Bob Dylan numa interpretação da Cat Power. Esta semana houve um concerto da Cat Power no Festival Jardins do Marquês. O concerto eu gostei muito, embora o espaço não fosse o mais adequado. É um espaço aberto, muito grande para um público que ali é relativamente restrito. Aliás, quem foi sobretudo vítima disso foi quem fez a primeira parte, começou muito cedo, a Gisela João. Mas o espaço é muito bonito. O espaço é muito bonito, mas é para coisas maiores, digamos assim. Eu gostei muito do concerto porque a Cat Power, de quem eu gosto muito, fez muito recentemente um álbum com uma recriação do concerto que o Bob Dylan fez em 1966 no Royal Albert Hall. E o concerto foi feito naquela altura fundamental, que está bem retratada neste biopic do Bob Dylan chamado Complete Unknown, que é basicamente o ano em que o Bob Dylan deixou de ser um cantor folk que tocava com guitarra acústica a acompanhar-se a si próprio para passar a ter uma banda elétrica de rock and roll. E este concerto que ele faz em Londres tem uma primeira parte em que ele toca em ainda versões acústicas e depois começa a cantar acompanhado com uma banda. A Cat Power faz versões à sua maneira. É uma cantora extraordinária e a banda que a apoiava era muito boa. E eu sugeri ouvir uma canção que já não me lembrava. É uma canção chamada Baby Let Me Follow You Down. É uma canção que o Bob Dylan tocou no seu primeiro álbum. E o Bob Dylan é um homem que gosta muito de fazer versões de músicas antigas e desconhecidas. Esta canção tinha sido originalmente um blues dos anos 30, que depois se tornou mais notável por um cantor de blues e de folk dos anos 50. E o Bob Dylan, no seu primeiro álbum, fez uma versão acústica desta canção. Como é seu costume, mudou a letra, fez uma introdução estranha. A canção é muito engraçada porque basicamente é a ideia de que é um homem, quer dizer, alguém que fala a dizer: eu faço tudo por ti, eu não consigo, deixa-me seguir-te, aliás, começa a dizer: deixa-me ir para casa contigo. E é uma espécie de abandono de quem está a dirigir estas palavras. A versão que a Cat Power faz é uma versão elétrica com uma banda muito boa. A canção é irresistível, é mais parecida com a versão que o Bob Dylan tocou com The Band no Last Waltz, que é aquele concerto que ele fez de despedida da Band. E a versão é irresistível, a canção fica extraordinária, a Cat Power canta muito bem,
A minha sugestão é Baby Let Me Follow You Down, pela Cat Power. Música de Bob Dylan e Cat Power. Só para dizer que a partir da próxima semana eu já vou situar as pessoas. Nós passaremos a ter na página de podcasts do Expresso estas recomendações por escrito para as pessoas poderem ver e ouvir. Ias a dizer, Pedro, podes dizer? Foi por sugestão de um ouvinte, cujo comentário exatamente, agradecemos. E nós passaremos a ter, a partir da próxima semana, estas indicações. Só ainda assim reforçar uma das propostas do Pedro Marcos Lopes, dizer que é no Espaço de Coleção Arte Contemporânea, em Lisboa, na Avenida da Índia. Tem, recordar, a curadoria da Sara António Matos e Pedro Faro, é uma exposição de arte contemporânea. A partir da próxima semana passaremos a ter o cuidado de ter este Bloco Central dos Interesses também por escrito, para as pessoas poderem consultar. Se ainda não é subscritor do Bloco Central, a minha sugestão é que o faça, porque dessa forma é sempre avisado quando sai um novo episódio. Fique bem, até para a semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.